Eu tô aqui para te falar que Deus pode te usar aonde você menos esperar. Deus pode te usar numa situação que você não esperaria ser usado por Ele. Como, por exemplo, Deus me usou essa semana. Essa semana eu estava num culto e aí, você sabe, né? As igrejas normalmente têm cantina no final do culto. E eu não fui ali nem para comer, mas acabou que eu não resisti e lá estava eu, comprando meu lanchinho. E conversa vai, conversa vem, eu notei que a jovem que estava ali na cantina era alguém novo, uma novata. E ela disse, né, que estava prestando serviços para a igreja. E ali, assim, em 5 minutos ela me contou a história cristã dela. História essa de ter pertencido a uma igreja onde aconteceu um escândalo, onde o pastor dela se envolveu com uma pessoa e por conta disso não foi mais ser o pastor da igreja. A esposa dele depois morreu com câncer. E eu lembro muito bem que eu estava fazendo a unha quando isso estava acontecendo, há mais de 10 anos atrás. E a manicure comentou comigo que algo estranho estava acontecendo na igreja dela. E pasmo, a mesma igreja da jovem que estava lá vendendo o seu lanche, nessa igreja que eu estava. E ela falou do nome dela, o nome dela é Talita, e na Bíblia tem uma Talita. Então eu perguntei, né, o que significava Talita, queria ouvir da boca dela, ela disse, levanta-te. E aí naquele momento, né, Deus me deu uma oportunidade de falar do amor de Jesus. E eu disse, Talita, levanta-te, saia das trevas agora e retorne para a maravilhosa luz que você pertence. E ali, fixando meu olhar no olhar dela, ela simplesmente atendeu o meu apelo de mão estendida e ela deu a mão dela a mim. Na realidade, sabemos que ela não deu a mão dela a mim, mas ela deu a mão dela para o Papai do Céu. Então, assim, onde eu quero chegar com tudo isso? Não fica olhando na horizontal, sabe? Não fica olhando na horizontal, porque estamos nos últimos tempos. Homens são falhos, mulheres são falhas, mas eu estou aqui para te falar de um que nunca falhou e nunca falhará. E o seu nome é Jesus Cristo. Ele não falha, ele não tarda. Tudo dele é perfeito na vida daqueles que creem nele até o fim, mantendo a sua coroa da vida, como está lá em Tito, em Coríntios. Então a Talita, ela tomou uma decisão. Ela poderia continuar pegando aquela história triste, aquela história de liderança sem compromisso, liderança que não foi constituída por Deus, mas pelo homem, liderança falha. E através dessa liderança falha, ela perder a salvação dela. Mas Deus deu a Talita uma oportunidade de esbarrar com a Juliana Luz. Embora ela já está ali, parece que há algum tempo, no ambiente, né, eclesiástico, no ambiente da igreja. E ela até disse, quando eu comecei a falar disso, mas eu escuto o culto aqui. Então eu falei assim, Talita, Jesus está voltando. A qualquer momento e a qualquer hora a trombeta vai, olha, tocar. E lá do céu, olha, gente, lá do céu, tá vendo? Lá do céu, ele vai vir com poder e autoridade. Só que ele vai vir buscar, Talita, aqueles que estão na presença dele, aqueles que o servem em espírito e em verdade. Servir, muitos vão servir. Agora, em espírito e em verdade, são aqueles que estão com o nome da vida. Eu falei, Talita, vem servir esse Deus maravilhoso, vem, esquece o que ficou para trás, perdoa quem te feriu, entrega essa história desse pastor, da pastora, no altar do Senhor. Cada um vai dar conta do chamado qual recebeu e do que fez com ele. Se deu bom testemunho, se deu mau testemunho. Cada um vai dar conta das suas escolhas, com Cristo das suas escolhas, sem Cristo também. Mas você, Talita, está tendo a oportunidade de continuar só olhando para a dor
olhando para o que o homem fez, olhando para os escândalos dessa terra, né? Tem os que estão explícitos, tem aqueles que estão implícitos. Ou você pode dar um passo e continuar com aquele que te ama, que se chama Jesus Cristo. Vamos. E a Thalita, ela não hesitou. Ela me fixava, eu não vou esquecer aquele olhar assim, né? Fixando assim nesses meus olhos tão pequenos, para não dizer o contrário. E ela fixava assim o olhar no meu e sim, eu vou voltar para Jesus. Eu vou voltar agora. E eu te pergunto, nessa tarde abençoada de julho, desse dia incrível, lindo, já está acabando. Você também quer voltar para Jesus? O que te impede? Foi a pergunta que eu fiz para ela. Tem alguma coisa te impedindo de voltar para Jesus? O que pode ser maior que o amor dele? O que está te impedindo de voltar para Jesus? Eu dou ordem, com poder e autoridade, em nome de Jesus, que toda cadeia, toda prisão que tenha se levantado contra a tua vida caia por terra agora, nessa tarde. Que você se sinta livre para fazer como a Thalita fez e voltar para o Senhor Jesus. Deixando de lado o passado de escândalo, que nem foi dela, foram daqueles que deveriam ensiná-la e acabaram ensinando-a o caminho da perdição. Mas você, que está ao alcance do meu ouvido hoje, se passou por um trauma como o da Thalita, de encontrar uma liderança má, lembre-se, Deus vai te apresentar alguém bom. Alguém que vai fazer você entender que as coisas de Deus começam certo e terminam certo. O que é de Deus se parece com Ele, puro, santo de verdade. A paz do Senhor Jesus, amados, firma em Cristo. E lembre-se, cada um, Deus deu uma função. E dependendo do que você foi chamado, você tem que vigiar dobrado, tá bom? O meu chamado é evangelístico também. Então,